E aí, galera do terceiro ano, voltamos, né, com nossa Física B, né? Bom, a nossa Física B, eu vou dar continuidade, tá bom? Na nossa aula 16 e 17, falando sobre relatividade restrita, tá? Ou melhor, as teorias da relatividade sobre o que acontece com massa, tempo, espaço ou comprimento, tá bom? Nossa aula passada nós trabalhamos a questão da dilatação do tempo, lembram-se? Lembrando que quando o tempo dilata, tá bom? Para o observador, ele sofre um atraso, tá bom? Para quem está viajando, para quem está em movimento, esse tempo, o que acontece? Esse tempo é o tempo real dele, é o tempo da viagem, é o tempo do movimento, tá bom? Para o observador que está observando o movimento, esse tempo dilata, ou melhor, ele sofre um atraso, tá bom? Vamos falar hoje sobre a contração dos espaços, tá certo? Lógico, quem está com uma velocidade próxima da velocidade da luz, os espaços também são relativos, eles não são absolutos, tá? Lembre-se, a única coisa que é absoluta é a velocidade da luz, ela independe do observador e do referencial, ok? Nós vamos falar hoje sobre a contração dos espaços, ou melhor, a diminuição que acontece quando o observador olha um corpo em movimento próximo da velocidade da luz, tá? Para esse observador que está em repouso, o comprimento, o corpo do objeto tende a diminuir, tá certo? Para quem está em movimento, o que diminui é o espaço, tá? Pode ser a distância, pode ser o comprimento dos objetos que estão ao redor dele, tá? Quem está em movimento também tem essa percepção da contração, tá certo? Então, para ele, a distância fica menor, tá bom? Vamos analisar isso? Vamos lá? Me acompanhe aqui. Essa questão aqui do estudo da contração dos espaços é a nossa aula 2. Eu vou falar para vocês o que acontece com as distâncias, do ponto de vista do corpo em movimento e do observador, tá bom? De acordo com a nossa teoria da relatividade restrita, nós temos duas distâncias, que é a inicial e a final, tá? Essa distância inicial aqui, esse espaço inicial, é o que realmente vai acontecer, tá bom? O que é essa distância final, que é o ΔS1? É o que o observador percebe em relação a esse movimento, quando o corpo ele se movimenta com uma velocidade próxima da luz, tá bom? Esse observador ele tende a ver o corpo do objeto de um comprimento menor, tá bom? Bom, então isso aqui vai dar origem ao quê? Eu vou dizer que o espaço inicial vai ser maior do que o espaço final, tá bom? Isso aqui gera o quê? Uma relatividade, tá certo? Os espaços não são os mesmos quando o corpo atinge velocidades, tá, extremas, tá bom? Então o que vai acontecer? Eu posso fazer uma viagem no espaço. Vamos supor que eu faça uma viagem de 1 ano-luz para ir e 1 ano-luz para voltar. Eu vou levar 2 anos-luz, tá bom? Para percorrer a distância de ida e volta. Eu estou indo, eu sou o objeto, tá bom? Quem está na Terra vai perceber que essa distância de 2 anos-luz é uma distância real, são 2 anos-luz. Só que para a minha pessoa, esses 2 anos-luz é um espaço menor. Lógico, eu estou em movimento, eu estou com uma velocidade próxima da luz. Então, para o meu corpo, ou para mim que estou em movimento próximo da velocidade da luz, eu vou percorrer um espaço menor do que 2 anos-luz. Tá bom? Uma distância menor do que 2 anos-luz. Lembrando que ano-luz é distância, tá? Ou melhor, é a distância que a luz percorre em 1 ano, ok? Então, por exemplo, eu que estou viajando, eu vou percorrer um espaço, na minha percepção, menor do que os 2 anos-luz que eu levaria, que o meu observador está observando, ou ele sabe que eu tenho para ir e para voltar, tá certo? Então, os espaços são relativos, tá certo? Vamos analisar isso? Vamos colocar isso em prática? Eu vou utilizar o coeficiente de Lorentz, tá bom? Da nossa última aula também. Bom, pela lei ou pela teoria, né? Não é lei, pela teoria da relatividade restrita,
os espaços eles ficam menores, eles sofrem uma contração, tá bom? Então nós temos aqui uma contração. Ok? Bom, de acordo com o coeficiente de Lorentz, o espaço final é o espaço inicial dividido pelo coeficiente. Tá bom? Professor, por que ele vai ser dividido? Porque esse coeficiente, tá? Pela teoria da relatividade restrita, é um coeficiente maior do que 1. Tá bom? No caso, a teoria de Albert Einstein, o coeficiente é maior do que 1 e ele tende a ser infinito. Tá bom? Para Isaac Newton, esse coeficiente seria igual a 1. Então, nada se modifica. Ok? Nesse caso aqui, como o coeficiente é maior do que 1, então, para que você ache o espaço final, eu divido o espaço inicial por ele. Tá? Eu vou ter uma distância menor. Tá bom? O corpo percorre uma distância menor em relação à distância do observador. Ou melhor, que o observador percebe. Bom, jogando na nossa fórmula, lógico, todos vocês sabem que o nosso coeficiente de Lorentz, ele é esse elemento aqui, ó. O coeficiente é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado. Esse é o nosso coeficiente. O nosso coeficiente, ele é baseado no beta, onde o beta é a divisão entre a velocidade do corpo e a velocidade da luz, tá bom? Lógico, esse beta aqui nunca vai ser igual a 1, tá bom? Ele nunca vai ser igual a 1. Um corpo que contenha massa, tá? Ele não consegue atingir uma velocidade igual à da luz, tá bom? Quando esse corpo tende a se aproximar dessa velocidade, ele fica pesado, como se a massa dele ficasse maior, certo? Ele tende a desacelerar. Tá bom? Bom, analisando, então, o que vai acontecer? Você vai perceber essa fórmula aqui, ó. O espaço percorrido, tá? Ele vai sofrer uma contração. Então, essa aqui é a nossa fórmula para calcular o espaço final, tá certo? O espaço do corpo que ele percorre, segundo ele, tá certo? Lembrando que o espaço do observador é o espaço inicial, tá certo? Bom, vamos entender aqui. Para o observador, tá bom? Para o observador, as distâncias permanecem a mesma, mas o corpo, o objeto que está em movimento tende a ficar menor, tá? Por exemplo, se eu estou olhando um carro passar na minha frente e esse carro se movimenta com uma velocidade próxima da luz, esse carro, ao meu ver, ele fica menor. Então, para o observador, o corpo sofre uma contração. Viu, galera? O corpo sofre uma contração. Ele fica menor, tá certo? Segundo o observador. Lembrando que esse corpo está com uma velocidade próxima da luz. Professor, e para o corpo? Para quem está dirigindo o carro, para o motorista, não é? O que acontece se esse motorista atingir uma velocidade próxima da luz? Para o corpo, as distâncias sofrem uma contração também. Sofrem contração. Bom, ou melhor, esse motorista ele vai achar ou ele vai perceber que a distância que ele percorreu é menor do que a real, tá? Ou melhor, se você viaja por uma distância x com uma velocidade próxima da luz, para você que está viajando essa distância x, ela na verdade é menor, tá bom? Enquanto para o observador, o que fica menor não é a distância que você percorreu, mas sim o seu corpo, o corpo do objeto que está em movimento. Tá certo? Eu sei que isso aqui é um pouquinho difícil para você compreender, porque são teorias que você depende tanto do observador quanto do corpo que está em movimento, tá? Bom, eu vou aplicar isso aqui para vocês numa questão, para a gente ter uma ideia do que vai acontecer
tá certo? Eu volto já já no próximo quadro e venham resolvendo já a segunda questão da nossa aula 16 e 17, ok? Forte abraço, até mais. E aí, galera, voltei, né? Voltei agora com nossa segunda questão, ok? Nossa segunda questão da página 186, tá bom? Ela vai nos dar ideia do que vai acontecer com esse espaço, de acordo com o observador e de acordo com o corpo que vai se movimentar, tá? E também vamos lembrar um pouquinho da nossa dilatação do tempo. Essa segunda questão também, ela fala um pouquinho do que é que vai acontecer com o tempo, tá? Do movimento. Então, ela vai fazer um breve resumo de tudo que nós trabalhamos, tanto em relação ao tempo, quanto em relação ao espaço, ok? Eu vou fazer uma leitura para vocês aqui e a gente vai resolvendo essa questão, tá bom? Pegue sua apostila e vamos lá. Ela fala o seguinte: considere dois gêmeos idênticos, univitelíneos, Albert e Isaac. Eles nasceram praticamente na mesma hora e, portanto, enquanto viverem, terão sempre a mesma idade, certo? Errado. A teoria da relatividade restrita chama essa questão de problema dos gêmeos. Nós, inclusive, citamos esse problema dos gêmeos, né? O tempo e o espaço são relativos, então esses gêmeos nem sempre poderão ter a mesma idade, tá bom? Bom, a teoria da relatividade restrita, ela cita para entender como isso pode ocorrer. Imagine que os dois irmãos vivam em uma época em que seja possível viajar em naves muito rápidas. Suponha que o Isaac fique na Terra enquanto o Albert vai visitar um parente que mora em um suposto planeta que orbita a estrela alfa da constelação de Centauro, que fica a cerca de 4 anos-luz da Terra. Lembrando que isso é uma distância, viu? 4 anos-luz é uma distância, não é tempo. A nave de Albert consegue atingir 80% da velocidade da luz. Despreze a aceleração e desaceleração da nave. Considere a viagem total como de ida e volta. E ainda que no momento da partida, Albert e Isaac estejam usando relógios muito precisos, tá? Eles estão com relógios idênticos e precisos, ou melhor, marcando a mesma data e mesma hora, tá? O mesmo tempo, ou melhor, cronometrados, tá bom? Aí fala o seguinte, letra A. Segundo Isaac, qual a distância percorrida por Albert nessa viagem? Né? Segundo Isaac. Vamos pensar um pouquinho. Nossa segunda questão aqui fala que nós temos Isaac e Albert, né? Eu vou colocar aqui novamente um globo. Eu vou colocar 2 bonequinhos, tá certo? Eu tenho aqui o Isaac, né? O nosso Isaac, ele faz referência a Isaac Newton, tá? E nós temos aqui viajando em uma suposta nave, tá? Desenhando aqui nossa grande nave, nós temos Albert Einstein, né? Nós temos Einstein viajando para um planeta, né, na constelação de Centauro. Isso é uma distância de 4 anos-luz. Então, a distância que ele vai percorrer aqui, olha, para chegar nesse determinado planeta, são de 4 anos-luz. Tá? Lembrando que a distância da viagem é de ida e volta, tá bom? Então, são 4 anos para ir e 4 anos para voltar, anos-luz. Então, são 4 anos-luz na volta também, é lógico. Eu não vou considerar a nossa aceleração, certo? Aqui não tem aceleração. Bom, letra A. Pergunta muito simples, letra A. Segundo Isaac, o Isaac é o observador. Qual a distância percorrida por Albert nessa viagem? Não é? Bom, a distância percorrida por Albert nessa viagem, segundo Isaac, é a distância normal. Porque para Isaac, o corpo do foguete vai ficar menor, só que a distância permanece a mesma. Então, para o nosso Isaac aqui, o ΔS,
que no caso é a distância inicial, são 8 anos-luz. Professor, me explica por que tem que ser 8 anos-luz? Porque são 4 anos de ida e 4 anos de volta, anos-luz. Então, essa distância total da viagem é a ida e a volta, tá bom? De acordo com Isaac, que ele é o observador que fica na Terra, esses 8 anos-luz não sofrem modificação, tá bom? O que sofre modificação é o corpo do foguete do Albert Einstein, tá? Do Einstein. Bom, letra B. Albert, viajando em alta velocidade, toma uma medida de espaço diferente daquela feita por Isaac. Que distância ele mede para a sua própria viagem? Bom, para Isaac, o que fica menor é a distância que ele percorre. Então, aliás, para Albert, né? Não é para Isaac. Para Albert, nosso Albert aqui, ele vai achar que essa distância é menor. Que distância é essa? Não é? Vamos calcular? Vamos utilizar o coeficiente de Lorentz. Então, aqui na nossa letra B, tá bom? Se você analisar, vai ficar assim, ó. Delta S1, tá? Esse delta S1 é a distância que o nosso Albert vai perceber. É igual a o coeficiente multiplicado por delta S0. Tá certo? Aliás, não é nem multiplicado. Nós vamos aqui fazer uma divisão direta, né? Então, é o delta S0 dividido pelo coeficiente. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar como? Se você analisar, vai ficar a raiz de 1 menos o beta ao quadrado multiplicado pelo delta S0, que é a distância inicial, que é a distância real da viagem, ok? Então, quem é o nosso delta S1? Que é a distância que Albert percebe, né? Vamos fazer o cálculo. Preste bem atenção. A velocidade do Albert aqui, ela é 80% da velocidade da luz, certo? É 80% da velocidade da luz, ok? Então, o meu beta... Professor, qual é o valor do beta, então? O valor do beta é 0,8, ok? Muito simples. Então, o meu beta aqui é 0,8, que equivale à fração, tá, da velocidade real para a velocidade da luz. Então, eu já tenho o valor do meu beta. Aí fica raiz de 1 menos 0,8 ao quadrado, multiplicado por 8. São 8 anos-luz, tá? Vai ficar como? Isso aqui vai dar raiz de 1 menos 0,64. Professor, por que fica 0,64? É o 0,8 ao quadrado, multiplicado por 8. Ok? Continuando aqui, ó. Continuando, nosso cálculo. Vai ficar delta S é a raiz de 0,36 multiplicado por 8. Raiz quadrada de 0,36. Qual é a raiz quadrada de 0,36? Exatamente 0,6 vezes 8. Quanto é que vai dar 0,6 multiplicado por 8? Isso aqui vai dar 4,8 anos-luz. Professor, o que significa isso? Significa que o Albert, ele vai perceber que essa viagem percorreu um espaço menor. Ele percorreu 4,8 anos-luz. Por quê? A percepção dele em relação a essa distância menor é porque ele tem uma velocidade maior, próximo da velocidade da luz. Tá bom? Ou melhor, para ele, essa distância ela é relativa. Não é essa distância. Tá bom? É por isso que o indivíduo que viaja para o espaço nessa velocidade, ele volta mais novo, ele envelhece menos do que quem fica. Tá bom? Nossa letra C. Letra C fala o seguinte: qual é o tempo total da viagem de Albert pelo ponto de vista de Isaac? Né? Ele quer o tempo total dessa viagem. Gente, o tempo total,
pelo ponto de vista do Isaac, né? Do Isaac. Então fica ΔT. Ó, vou colocar aqui a fórmula total. Vai ficar a velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo. Tá bom? Eu tenho esse valor aqui. Só que eu quero achar o ΔT, que é o tempo, né? ΔT é igual a... O ΔS é 8. Então fica 8 dividido pelo V. O V é 0,8, que é 80% da velocidade da luz. Então fica 0,8. Então isso aqui vai dar 10 anos. Ou melhor, de acordo com o Isaac, que ficou na Terra, essa viagem de Albert vai durar quanto tempo? 10 anos. Tá? Será que dura 10 anos mesmo? Vamos verificar isso? Nossa letra D. Nossa letra D de dado. Tá? Professor, então, conforme a letra D, olha a pergunta. Embora Albert não perceba para ele viajando em alta velocidade, o tempo vai passar mais lentamente. Calcule a duração da própria viagem medida pelo relógio de Albert. Né? Então significa que para o Isaac o tempo vai atrasar, mas para o Albert o tempo vai ficar mais lento. Né? Ele vai ficar mais lento, a gente chama isso de dilatação, ele sofre um atraso. Tá bom? Vamos fazer o cálculo? Nossa letra D. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o meu cálculo anterior, minha fórmula anterior. Vai ficar o seguinte, ó. ΔT final é igual a ΔT inicial dividido pela raiz. Essa raiz aqui é essa mesma raiz, ó. Por quê? Porque é o mesmo cálculo, é a mesma raiz. Então vai ficar o quê? Vai ficar a raiz de 0,36. Para a gente não perder muito tempo fazendo esse cálculo, é a mesma raiz, 0,36. É o mesmo fator, tá bom? Então isso aqui vai dar o quê? Quem é o meu ΔT0? O meu ΔT0, na verdade, você pode observar que é o valor que eu quero encontrar, tá bom? Aí o cara, professor, mas o ΔT0 é o valor que você quer encontrar? Sim. Quem é o ΔT1, que é o tempo que sofreu essa dilatação? São os 10 anos. Porque de acordo com a letra C, esses 10 anos aqui é para quem ficou, que é para o Isaac, né? Então ele já está dilatado aqui. Então esse meu 10 aqui, ele fica no lugar do ΔT1, tá bom? Então como é que vai acontecer, professor? Então você pode observar que fica o seguinte, ó, 10 é igual a ΔT0 sobre raiz de 0,36, tá bom? Observaram como é que acontece? O meu 10 aqui não é o ΔT0, é o ΔT1, que já é o tempo dilatado, certo? Então, quem é o ΔT0? O ΔT0 é o tempo da viagem do Albert, que no caso é o tempo real dessa viagem, conforme ele percebeu, tá? Então vai ficar o quê? Vai ficar 10 multiplicado por 0,6. Então, quem é o meu ΔT0? 6 anos, tá? Isso aqui vai ocorrer em quê? Em 6 anos. Tá bom? Essa é a minha resposta da nossa letra D, tá certo? Bom, pessoal, vou ficar por aqui com essa questão. Eu retorno com vocês para que a gente possa dar continuidade nessa nossa relatividade, tá? Vai ser a nossa última aula de relatividade. Nós vamos falar um pouquinho sobre massa e energia, tá bom? E então, até a próxima aula. Um forte abraço.